Fala, meu lindo, minha linda! Aleluia! Nós estamos em Joinville e esse é o Mentoria de Vida. E a palavra de agora é o combustível espiritual que acelera a sua vida. Olha para quem está perto de você, nós vamos passar de 100 hoje. Nós vamos ficar rápido. A gente vai conseguir. Entenda, uma coisa depende da outra. E isso aqui que eu vou falar agora vai trazer ainda mais sentido para as últimas coisas que você ouviu. Tudo está conectado. Tudo está conectado. Antes de começar, eu tenho um recado para você importante. Aliás, um pedido. Se você puder, curte o vídeo agora. Curte, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Nós já somos mais de 10 milhões e meio de pessoas no nosso canal. Aleluia! Então se inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha, manda para todo mundo. Temos um grupo, uma comunidade de WhatsApp do Mentoria de Vida. Se você ainda não é parte, tá esperando o que, bebê? Bora, entra no nosso grupo. Toda semana você vai ser lembrado, você vai ser, apontado para uma direção que vai levar você ainda cada vez mais para a presença de Jesus. E o meu recado importante é sobre o nosso devocional. O nosso devocional, Oi Deus, Sou Eu de Novo, que está disponível e que já é um best-seller. E se você quer e ainda não tem o nosso devocional de 2026, é só clicar no link abaixo com frete grátis. A gente vai enviar para sua casa em qualquer lugar do Brasil. E eu acredito que nessa altura do campeonato, para qualquer lugar do mundo, você já pode ter o devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo. E agora, tudo que é combinado fica mais bonito. Vamos para a mensagem. Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, diz o seguinte: Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Vou lembrá-los. Primeira mensagem era intimidade. Para buscar a intimidade, nós precisamos ser convencidos por alguém que precisamos disso. Quem é que convence o homem? Fale, o Espírito Santo. Então vamos começar de novo, como se vocês estivessem preparados para responder. Para sermos convencidos que precisamos de Jesus dentro de nós, não é um pregador que convence. Para ser convencido que você é pecador e precisa de Cristo, não é um pregador que convence. Você precisa de alguém. Qual é o nome dele? Espírito Santo. Então eu quero que você entenda que ele já estava desde o começo com você. 2, amém. Vou falar de novo. Então eu quero que você entenda que ele está desde o começo da primeira mensagem junto com a gente. Amém? Segunda mensagem, lembra sobre o que foi? Você precisa pegar um atalho para o milagre. E o atalho é a obediência. E para obedecer e tomar decisões sábias, você precisa de quem? Então ele já estava desde a segunda mensagem também aparecendo. Porque para tudo nós precisamos do Espírito Santo. Agora vamos para a mensagem 3. Lembra qual era? Renove a sua mente. E o que renova a nossa mente? Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então na mensagem 3, ele também era o protagonista. Mas na mensagem 4, eu estou falando de combustível espiritual que acelera a sua vida. E quem é o ingrediente principal? Não é um arrepio, não é um vento, não é uma sensação, é uma pessoa. E quem ele é?
Então pronto. A mensagem de agora é: se você quer viver de fato tudo o que ouviu anteriormente e acelerar em direção àquilo que Deus tem para você, você vai precisar ser cheio do Espírito Santo. E agora, para mim é a parte mais maravilhosa de todas. Quando você vê Jesus falando para os discípulos, Lucas 24:49, ele vai dizer: então vocês receberão virtude do alto e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus estava dizendo para eles, e está sendo reafirmado em Atos capítulo de número 8, a seguinte questão: durante 3 anos e meio vocês andaram comigo, e eu estava fora, eu estava olhando nos olhos de vocês, eu estava caminhando na frente de vocês, direcionando vocês. Vocês seguiam os meus passos, vocês ouviam a minha voz, vocês iam na minha direção, vocês caminhavam comigo lado a lado. Mas agora, não vai estar mais na frente, não vai estar mais atrás, não vai estar mais do lado, agora vai estar dentro. Amém. Está me dando medo, é que talvez você não entendeu o preciosismo do que eu acabei de dizer. Não vai estar mais na frente, não vai estar mais no lado, não vai estar mais atrás, vai estar dentro. Dentro. Então o que Jesus está dizendo é: em meu nome vocês farão obras maiores do que eu fiz. Mas para que as obras maiores apareçam, vocês precisam de algo a mais. Vocês precisam de algo a mais. E esse algo a mais é o meu Espírito Santo, que será derramado sobre vocês. E por causa disso, está no texto, vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, de uma maneira clara, existe um antes e depois da presença do Espírito Santo sobre a vida do homem. Existe um antes e depois meu e seu da presença do Espírito Santo agindo dentro de nós de fato. Eu aprendi a vida toda e durante um tempo entendi errado. Na verdade, aprendi certo e talvez entendi errado. Que alguém cheio do Espírito Santo era alguém que falava em línguas estranhas. Que alguém cheio do Espírito Santo era aquela pessoa barulhenta na igreja, que glorificava alto, que dava aleluia alto. Mas depois de descobrir que alguém cheio do Espírito Santo é alguém cheio do Espírito Santo de Deus, ou seja, cheio daquilo que Deus é nas suas atribuições. Quanto mais cheio do Espírito Santo você é, mais justo, mais amoroso, mais paciente, mais benevolente, mais compaixão você carrega naquilo que você faz. Então, vírgula, se você é alguém que se torna o oposto desses atributos, provavelmente você está rodando vazio. Provavelmente você não está cheio do Espírito Santo. E essa é a questão importante do que eu queria que você entendesse. Se combustível é de fato o que nós estamos colocando como Espírito Santo dentro de nós, significa que quanto mais dele a gente tem, mais longe a gente chega. Significa que quanto mais sobrecarregados da glória de Deus a gente tiver, mais longe a gente vai. Longe para quê? Longe para onde? Simples, longe para a glória de Deus, longe para que o nome dele seja profetizado, destinado, apresentado, publicizado e glorifique o nome dele. Quanto mais cheio do Espírito Santo de Deus você estiver, mais Cristo será visto em você. Eu tô só começando, não estou pregando ainda. Mas eu só queria que você entendesse que o Espírito Santo é o combustível que acelera a nossa vida. E ele não só acelera, como ele também nos leva mais longe. Então veja, se eu preciso do Espírito Santo tanto assim, significa que para viver as outras 3 mensagens eu preciso muito mais. Entenda, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais poder, mais ousadia, mais coragem. Então, se você tem problema para tomar decisões, você não precisa ter melhor pressa para tomar decisão. Você precisa ter pressa para ser cheio do Espírito Santo. Eu vou além. Quando você olha para a Bíblia, você vê claramente
Você vê a diferença de Pedro sem o Espírito Santo e cheio do Espírito Santo. Quando você olha para a vida de Pedro, andando com Jesus durante 3 anos e meio, você conhece um homem. Mas depois de Atos capítulo 2, você vê um homem que você não entende quem ele é. Ele foge das expectativas. Eu vou ser mais específico. Fale para mim sobre Pedro. Quem Pedro é? Rapidamente. Pedro é vida louca, lembra? Pedro é temperamental, lembra? Pedro... Eu não vou falar tanto mal de Pedro. Eu sempre dou uma arregaçada com o Pedro. Talvez é porque eu sou muito parecido com o Pedro, olhando pelas perspectivas de impetuoso às vezes, de falar demais, de ser exagerado. Você viu o Pedro no The Chosen? O Pedro no The Chosen já anda assim, você viu? Ele é vida louca. Você consegue imaginar Pedro pregando para uma multidão? Você até consegue. Mas lembra que Pedro nega Jesus no final? Você lembra que Pedro é muito corajoso quando Jesus está do lado, mas Pedro quando está sozinho é estranho. Pedro quando Jesus está, ele é uma coisa. Quando Jesus não está, ele dá uma resetada no HD. Parece que ele volta. Ele se perde. Porque faltava alguma coisa no Pedro. Faltava alguma coisa dentro do Pedro. Pedro estava olhando, estava vendo, estava tocando, mas dentro dele faltava alguma coisa. Você conhece gente que é habilidosa, você conhece gente que tem habilidades e talentos, mas você olha de perto e diz, falta alguma coisa. Você já viu gente que sobe num palco para falar de Jesus, para cantar, whatever, seja lá o que for, é cheio de talento, mas nada acontece? Falta alguma coisa. Você já viu gente habilidosa, mas parece que não vai? Falta alguma coisa. E aí Pedro é esse homem. Pedro nega Jesus. Pedro tem os seus problemas de temperamento. Pedro é convicto, mas às vezes dá umas vaciladas. Ele fala para Jesus algo lindo, depois ele já fala para Jesus não ir para a cruz. Pedro oscila demais. Pedro dá muito trabalho. Pedro poderia ser demitido por justa causa se Jesus assim o quisesse. Mas Pedro está lá, ele tem os altos e baixos dele, mas ele está lá. Mas no final ele dá uma vacilada terrível. Ele nega Jesus. Ele basicamente diz, não, eu não andava com ele. Imagina, irmão, Pedro andou 3 anos e meio, tinha pouca foto dele com Jesus no Instagram. Pedro teve que apagar todo o histórico dele para poder dizer que ele não era. Aí lembra, Jesus encontra ele de novo na beirada da praia. Lembra disso? E ele estava tentando voltar a ser quem ele era antes. Porque quando a gente não tem o Espírito Santo e só a história que alguém viveu ou só a história que alguém contou, a gente não consegue seguir o caminho de fato. A gente vai viver essa noite, vai achar lindo tudo que ouviu, mas se o Espírito Santo de Deus não estiver dentro de nós, amanhã a gente esquece de tudo e desiste. Se o Espírito Santo de Deus não nos encher, amanhã a gente já não consegue ir além. Acaba. A gente olha para o objetivo e esquece de abastecer. E aqui eu preciso dizer para você uma parada interessante. Todo mundo quando vai abastecer, define o valor ou a capacidade. Quando você quer ir mais longe, você completa. Quando você quer ir perto e não tem tempo, mesmo tendo dinheiro, coloca pouco, porque você sabe que vai voltar. Só que na vida a gente nunca sabe o quanto precisamos para onde Ele quer nos levar. Então na dúvida, esteja cheio sempre. Como você não sabe o percurso de amanhã, esteja cheio agora. Como você não sabe o quanto vai precisar daqui a pouco, esteja cheio agora. Amém? Mas olha, o que acho interessante é olhar para Pedro e ver que o Pedro ainda é um garotão. Pedro ainda é um menino. Pedro ainda oscila demais. Pedro, poxa, andou com Jesus 3 anos e meio, era brother de Jesus, estava junto, viu tudo acontecer, negou Jesus. Aí Pedro nega Jesus. A Bíblia diz que Jesus vai para a cruz, morre, ressuscita ao 3º dia. Irmão, acabei de falar que ele ressuscitou, só para não ficar chato. Glória a Deus, amém? Não fim de costume, irmão, ele morreu e ao 3º dia ele ressuscitou. Amém, agora dá. Eu fico preocupado quando fala que ele ressuscitou. Já vi no The Chosen.
Não, irmão, calma, a gente não se acostuma. Duas coisas que crente não se acostuma: Ele está voltando. Não, quando a gente ouve, a gente fala: Maranata, hora vem Senhor Jesus. Amém, combinado. Ele está voltando. Ele ressuscitou. Tá vendo? Não dá para acostumar. Se o dia que você conseguir tratar isso como normalidade, você perdeu a essência da fé que carrega. Porque a nossa razão de estar aqui é por causa disso. Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele vive e Ele voltará. Acabou. É isso que a gente está aqui, lindo. A nossa viva esperança é que Ele voltará. E um dia enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Estaremos com Ele para sempre. Mas Pedro negou Jesus. Mas Jesus encontrou Pedro depois de ter ressuscitado ao terceiro dia. Foi um teste, vocês reprovaram, viram? Mas então Pedro encontrou Jesus depois de ter 3 dias morto, ressuscitou. Encontrou Pedro e falou: Pedro, o que você está fazendo, Pedro? Pescou alguma coisa? Tudo de novo como da primeira vez quando o havia encontrado. Resumindo a história, Pedro voltou a pescar porque Jesus mandou para o lado direito. Pescou 153 grandes peixes na primeira. Na segunda não tem a quantidade de peixe, porque Pedro já entendeu que não era mais sobre peixe, então nem parou para contar. Pedro segue. Segue para onde? Segue para o templo em Jerusalém. Para guardar o quê? O Espírito Santo de Deus. Porque Jesus havia dito que para viver o que precisariam estar cheios do Espírito Santo. Então a Bíblia diz que em Atos capítulo 2, versículo de número 1, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo, e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo de Deus. Tem o Pedro lá no meio. Pedro está cheio do Espírito Santo de Deus. A porta do templo se abre, tem uma aglomeração lá fora gigantesca, perguntando: o que aconteceu? Estão embriagados? Que loucura é essa? Lembra de Pedro? Pedro negou Jesus para pessoas que não eram autoridades. Lá fora estão todas as autoridades agora. A única pessoa que você não espera que está reabilitado para aparecer e defender Jesus publicamente é o que acabou de negá-lo. Mas o Pedro cheio do Espírito Santo é completamente diferente do Pedro que não tinha o Espírito Santo. Pedro sai lá fora, irmão. Irmão, é que numa coisa não anula a outra, irmão. Pedro deve ter saído com os peitinhos estufados, olhando para todo mundo dizendo: deixa eu explicar para vocês o que está rolando aqui. Pedro pregou a primeira palavra. Pedro foi o primeiro grande evangelista. A grande cruzada estava na porta para acontecer e o evangelista saiu lá de dentro. Ei, lindo, naquele dia 3.000 almas renderam o coração a Cristo e o confessaram como Salvador. Não, você não pegou. Dias atrás ele estava negando Jesus. Agora, cheio do Espírito Santo, está pregando para uma multidão. Aí você acha que acabou? Atos capítulo 3. Estavam indo para o templo na hora da oração. Pedro é maravilhoso, irmão. Tem um coxo na porta formosa dizendo: dá-me uma esmola, por favor. Pedro está vindo, Pedro está vindo, Pedro está vindo. Irmão, faz suspense, faz Pedro está vindo, Pedro está chegando. Pedro vai dar uma esmola para o coxo. Não, irmão, quem dava esmola era aquele que estava vazio. O que está cheio tem coisa a mais para dar. Pedro para na frente do coxo e diz: ei, olha para nós. Nós não temos prata nem ouro, mas aquilo que temos, isso te damos. E tomando pela mão, disseram: levanta e anda. Vai melhorar. E levantando, colocaram os seus ombros debaixo dos ombros do coxo e esperaram os arteiros se firmar. E aquele que era coxo entrou dentro do templo, saltando e pulando de alegria. E os que estavam dentro diziam: quem é esse? Não era aquele que estava sentado à porta pedindo esmolas? Entenda, tem coisas na vida que são lindas de se ouvir, mas nós só conseguiremos viver se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. 10 amém. Eu vou falar de novo. Tem coisas na nossa vida que a gente só vai conseguir viver
se a gente estiver cheio do Espírito Santo de Deus. E aqui começa o problema e eu termino com o problema e você resolve como quiser. Jeremias, Deus diz para Jeremias: desce a casa do oleiro que eu vou te mostrar obras que um oleiro está fazendo. Um vaso. Isso aqui é eu fazendo um vaso. A perna bate, gira a roda e o vaso é feito. Molha a mão, faz o vaso. Você, fala eu. Era barro, caído no chão, não tinha valor para nada e nem para ninguém, mas agora está na mão do oleiro. Calma. Aí a Bíblia diz que o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Aí o oleiro jogou fora? Não, fez de novo. E aqui agora o vaso está pronto. Mas aqui está um negócio. A gente quer ser cheio do Espírito Santo, mas a gente quer ser um vaso de qualquer jeito. Oh, que dó. Eu poderia dizer, o Espírito Santo vai te encher, mas eu vou estar ocultando a parte de que o vaso precisa estar pronto para receber o Espírito Santo de Deus. Como eu vou melhorar? Vamos lá. Tem pedrinha no vaso, aí tem que tirar a pedra, porque senão o vaso racha quando for para o forno e nunca estará pronto para ser cheio. Vamos dar nome para as pedras. Uma pedra, fofoqueiro, meu Deus. Não rimam, é sério. Tem gente fofoca da vida de todo mundo e diz: eu sou cheio do Espírito Santo, oh my God. O Espírito Santo não vai encher porque ele não divide o espaço com ninguém. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas está de mal com Deus e o mundo. Eu não falo com fulano de tal, eu não perdoo fulano de tal. Então deixa eu te falar, lindo. Se para ser cheio o vaso tem que estar pronto para receber, o teu vaso está quebrado, rachado, cheio de fissura. Então se para viver as 3 mensagens precisa ser cheio do Espírito Santo, o primeiro passo antes de tentar fazer qualquer coisa é deixar o oleiro consertar o vaso. Talvez o que a gente não entende é que Jesus passou 3 anos e meio preparando o vaso. Ele passou 3 anos e meio preparando o vaso. Olha tudo que eu faço, olha quem eu sou, olha quem eu sou. A gente não precisa 3 anos e meio. A gente só precisa dizer: oleiro, toma conta do vaso, faz tudo de novo se necessário. Se tiver fissura, tampa a fissura. Se tiver quebrado, refaz. Mas o Espírito Santo de Deus não vai encher você enquanto o teu coração estiver dividido, enquanto você acha que cabe outra coisa dentro de você junto com a presença de Deus. Pronto, falei, estou leve. E é isso. Eu vou ser mais claro e prometo que vou. Eu não sei, estou meio pesadinho agora. É porque me irrita um pouco esses vasos, sabe? Quer ser cheio do Espírito Santo, mas tem um monte de compartimento para as outras coisas. Quer ser cheio do Espírito Santo, mas tem coisa que não consegue resolver e não deixa Jesus resolver. O Espírito Santo já te convenceu, ele já falou para você onde está o problema, mas você está lá: não, estou bem assim. Eu tenho uma raiva de gente que fala isso. A vida está toda destruída. Ele: não, estou bem. Mas vai perdoar? Não vou perdoar nada. A pessoa fez o mal, ela merece. Aí a pessoa já está vivendo a melhor fase da vida dela, já foi cheia do Espírito Santo, já se arrependeu, já está em outro nível. Você está assim: não, eu que estou certo. Você está todo rachado, bebê. Então eu poderia dizer para você hoje de maneira, sabe, olha, o Espírito Santo vai encher você, mas ele não vai. Ele não vai, desculpa, mas ele não vai. O Espírito Santo, ele é santo pela sua própria essência. Ele não divide espaço com ninguém. Tudo bem, você pode estar na mão do oleiro e ainda está cheio de problema para resolver, mas para ser cheio de fato, de verdade, você vai precisar deixar que o oleiro tire tudo aquilo que te incomoda e que atrapalha você. Eu vou ser mais claro: não dá para ser cheio do Espírito Santo vivendo meio evangelho. Você sempre vai estar um pouco capenga, sempre vai estar faltando alguma coisa. Então entenda, ou você deixa Jesus completar a obra dentro de você, ou você deixa Cristo trabalhar dentro de você e tirar tudo aquilo que impede. E aí, meu lindo, se prepare, porque quando o Espírito Santo de Deus entrar em você, você vai ser completamente diferente da versão anterior.
você vai ser corajoso, você vai ser ousado. E aí fica fácil viver tudo o que eu disse. Você vai ser corajoso para tomar decisão difícil, você vai ser ousado para viver milagres extraordinários, você vai ser consciente para obedecer a voz de Deus. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo. Deus fala, o Espírito Santo te convence, bora, vai para cima, voa. Entendeu? Mas eu preciso ser sincero. Esse é uma mentoria de vida, esse é o objetivo. Não adianta, está cheio de B.O. para resolver? Resolve. Deixa Jesus te convencer. Deixa o Espírito Santo te convencer melhor para isso, sabe? Eu não sei se você compreende o que eu estou dizendo, mas tem gente que quer ser antes de fato viver aquilo que precisa. Você conhece uma parte e acha que já sabe de tudo. Então a palavra é só isso, deixa o oleiro consertar o vaso. Porque se para encher de combustível a gente precisa estar bem de fato, então deixa o oleiro terminar o trabalho. E aí eu preciso dar só mais um detalhe, é que o vaso, quando achar que está pronto, vai descobrir que ainda não está. Vai ter cara de vaso, cheiro de vaso, jeito de vaso, mas tem uma última parte do processo que é o forno de fogo. Então, tá difícil, não tá? Eu queria pregar outra coisa. Vamos mudar a mensagem? Nossa, vocês estão com carinha de glúteo, olhando assim, sério, mais uma coisa ainda? Sério, não custava? Mais uma coisa? Mais uma coisa. Qual? O fogo. É porque antes de queimar por dentro, ele queima por fora. Antes de encher você, ele vai tirar todas as imperfeições. Ele vai tirar tudo aquilo que te afasta de Deus. Ele vai tirar coisas que você achava que precisava e na verdade não precisou nunca. Ele vai fazer você ser liberto de vícios. Ele vai ser... Amém, vou parar. Aí você sai do forno. Aí Atos 2 se torna a realidade da sua vida. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Depois que você conhecer o Espírito Santo de verdade, você nunca mais vai conseguir viver longe dele. Nunca mais você vai se acostumar a viver longe dele. Porque a presença dele muda todas as coisas. Eu quero declarar que você vai ter experiências assim, de entrar dentro do seu carro e a presença do Espírito Santo estiver dentro com você naquele carro. Não vai ter louvor alto, não vai ter pregação rolando, mas você vai sentir uma glória de Deus dentro do seu carro que vai tomar todo o ambiente. Eu quero declarar que você vai chegar na sua casa cheio do Espírito Santo de Deus, e a tua família não vai saber absolutamente nada do que você fez, da onde você veio, da onde você saiu, mas vão sentir uma parada absurda em você e vão dizer: o que é? O que você está diferente? O que foi que aconteceu com você? Você vai dizer: é Ele. É Ele, o Espírito Santo de Deus, é Ele. É um amigo, é um amigo, é um amigo. E eu poderia gravar agora 5 horas a fio dizendo sobre o que Ele é. Ele é consolador, Ele é aquele que nos convence, Ele é aquele que nos constrange. Enquanto o mal, ele nos envergonha e leva a gente para longe de Jesus, quando a gente peca, o Espírito Santo nos leva para perto dEle. Ele nos constrange em amor, Ele não nos acusa, Ele nos convence. Ele é amigo, Ele é aquele que leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis. É aquele que, quando não sabemos o que falar, Ele completa as nossas palavras. Eu me lembro de uma aula de escola dominical onde o professor dizia que o Espírito Santo é o Paracletos, uma figura de um advogado, de que quando o aluno, que era eu, ouvindo assim, impactado porque estava estudando para ser advogado, eu entendia que havia um limite da procuração do advogado para falar em nome do cliente, mas o Espírito Santo, ele não precisa dessa procuração, ele não tem limite naquilo que ele faz, no sentido de que quando eu não sei o que falo, não consigo me defender, a Bíblia diz que ele completa aquilo que eu não sei falar ao Pai. Ele leva as nossas orações com gemidos
inexprimíveis, ou seja, Ele se envolve tanto que Ele sente o que você sente, Ele chora pelo que você chora, Ele se envolve aonde você se envolve e nunca mais você estará sozinho. Eu não sei se eu estou colocando desejo dentro de você, mas se eu fosse você, eu ia dizer: Jesus, conserta o vaso urgente, porque eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus, eu amo o Senhor, eu amo a Tua palavra, eu amo tudo que o Senhor fez na cruz, e obrigado por ter colocado o Espírito Santo na minha vida, porque quando eu quero esquecer, Ele me lembra. Quando eu começo a achar que as coisas são normais, Ele me lembra que é milagre que eu estou vivendo. Obrigado porque quando eu preciso de uma palavra, é Ele que coloca no meu coração. Obrigado porque a autoridade que eu carrego não é humana, não é baseada em quem eu sou, mas na presença do Espírito de Deus que está sobre mim. Obrigado, Jesus. Senhor, que haja um desejo incandescente no coração dos Teus filhos, para que a Tua presença os encha de maneira sobrenatural, para que o Teu Espírito Santo desça de uma maneira única, que nunca mais consigam viver na ausência do Teu Espírito Santo, Jesus. Nós cremos e declaramos com toda a nossa vida e o nosso coração, que é isso que queremos, Pai. É o combustível que nos alimenta, é o combustível que nos leva para mais longe e para mais perto de Ti ao mesmo tempo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor deixou o Teu Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor cumpriu o que nos prometeu. O Senhor não nos deixou sozinhos. O Senhor nos enviou o Teu Espírito Santo, Consolador, amigo presente, em nome de Jesus. Amém e amém. Você acabou de assistir uma palavra extraordinária do Mentoria de Vida. Mas eu tenho um convite para você que quer cavar mais fundo, que quer ainda mais longe. Nós temos a nossa escola de teologia, a escola Preach, e temos o Teologia com Paixão. Para você que quer conhecer Jesus e se apaixonar ainda mais por Ele, ter os seus pilares da fé ainda mais sólidos e sem perder o brilho nos olhos, o que é extremamente importante e é parte da nossa missão. Para ter mais informações e para você ser o nosso aluno, o aluno da nossa escola Preach, quem sabe um dia ser um dos nossos evangelistas, as informações estão também no link aqui abaixo da escola Preach. E eu espero você na nossa escola, caminhando junto com a gente.